Nós convidamos os irmãos para comigo lerem a Bíblia, a Palavra de Deus, onde iremos basear a mensagem desta noite. Nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, do versículo de 15 a 17. João 21, de 15 a 17, fica na página 162 do Novo Testamento. A palavra de Deus assim nos fala. E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Poder se sentar. Vamos falar sobre a força do querer, o amor e a fé. É muito fácil nós fazermos análise de tudo. E também é muito fácil nós queremos tudo. Mas a maioria das nossas vontades, do nosso querer, não se realiza. Por quê? Nós podemos observar que quando Jesus fala sobre o bom samaritano, ele disse que viu um homem andando e foi agredido pelos salteadores e ficou quase morto. Então passou o sacerdote, olhou e disse assim: o que queria fazer? Ajudar esse homem, mas não posso, porque tenho obrigações com o Senhor. Da mesma maneira veio o homem que cuidava das igrejas. Viu o homem lá e disse: eu queria até ajudar esse homem, mas não posso, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou abrir a igreja. E foi embora. E veio um samaritano, olhou e viu o homem naquela situação e disse: eu acredito, eu creio que esse homem precisa de ajuda e eu amo porque é meu semelhante, então eu vou cuidar dele. É assim que se realiza as coisas na vida, com vontade e fé, com amor e fé. E a nossa vida
sempre encontramos episódios que nós temos que usar amor e fé se queremos alguma coisa. Na vida social, quando um homem ou um jovem se aproxima de uma jovem, ele ama essa jovem e tem fé que ela seja uma ótima esposa, como a jovem espera que o rapaz seja um ótimo esposo. Mas se não tiver fé, se houver dúvida, é difícil se querer se realizar. Em todos os fatores da vida, na vida espiritual principalmente, se nós queremos fazer tudo, queremos fazer a obra do Mestre, que é uma obrigação nossa, mas muitas vezes a nossa fé e o nosso amor pelo Senhor e pela obra não impede que nós realizamos. Nós vamos conversar e comparar dois personagens da Bíblia que mostrou realmente isso, que ele queria, mas só conseguiram porque amaram e tiveram fé. Senão não iam conseguir. O primeiro é o ladrão da cruz, que nós encontramos em Lucas 23, de 39 a 43, encontramos o relato do ladrão da cruz. Lá está, homem condenado a morrer na posição de maldito, porque era ladrão, incompatível a viver em sociedade. Até em viver, necessário era colher a sua vida. Mas Jesus estava na mesma situação, com o histórico de vida totalmente diferente. E era zombado pelos que passavam ali. Uns bandeavam a cabeça e diziam: tu não és o Filho de Deus, desce aí da cruz, se tu descer nós vamos crer em ti. Ah, você não é o homem que disse que ia destruir o templo de Salomão e com 3 dias iria reconstruir? Onde é que está o teu poder? E Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Mas 2 ladrões que estavam com ele, o ladrão da cruz, o Dimas, ladrão da direita, ele olhou para Jesus, acreditou, teve fé e quis participar com Jesus Cristo no reino, pelo menos por uma lembrança. E olhou para Jesus e disse: Mestre, lembra de mim quando vier em teu reino. Quando ele afirma isso, ele está dizendo: eu amo esse reino e eu creio nesse reino. E Jesus olha para aquele homem, que para quem estava lá embaixo, que não chegou a subir no caveira, onde havia a crucificação, não viu e considerou aquele homem perdido e no inferno. Não viu a conversa, mas ele olhou para Jesus e creu, teve fé. O que Jesus fazia e o que Jesus falava, teve fé e quis viver o reino, e pediu, suplicou ao Senhor: Mestre, quando vier em teu reino, quando implantar o teu reino de amor, o teu reino de justiça na terra, lembra de mim. Eu não tenho condições nem de entrar nesse reino, nem posso ser avaliado como um cidadão limpo para entrar nesse reino, mas se tu lembrar de mim, já é importante. Jesus olha para aquele homem e diz assim: em verdade te digo. Essa expressão em verdade é revigorando a verdade, reafirmando a verdade. Em verdade te digo que hoje mesmo não apenas serás lembrado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alcançou
paraíso, quis viver no reino de Cristo e alcançou pela fé e pelo amor. Quero, então ame. Você quer vencer? Então ame e tenha fé. Lute, avance. Enquanto o outro ladrão, na mesma situação, poderia ter o mesmo sentimento, mas não tinha fé de falar com o Senhor Jesus Cristo, nem amou o Senhor. É difícil nós encontrarmos uma pessoa na situação de estar na cruz, como está na calçada caída, e nós amamos. É difícil, mas o bom samaritano quis resolver, quis ajudar aquele homem, ajudou porque amou o próximo e teve fé. Em quem? Teve fé no hospedeiro, que chegou lá e disse: olha, deixa esse rapaz aí, cuide dele, eu sei que você vai cuidar, tome essa quantia em dinheiro e quando eu voltar, o que ele gastar eu vou restituir. Só podemos vencer, só podemos estar pronto para querer as coisas se tivermos fé e também amor. Se amarmos. Aquilo que nós não amamos, nós não valorizamos. Aquilo que nós só observamos, como fizeram o sacerdote e o levita, não adianta. Só observar não adianta. Tem que querer. E querer tem que ter fé e tem que amar. Nós queremos o reino de Deus. Nós buscamos o reino de Deus. Muitos buscaram Jesus Cristo, como os discípulos de João 6, mas quando chegou a realidade da vida, eles não quiseram mais, eles abandonaram o mestre. Abandonaram porque não amavam. Quando Jesus disse que o pão do céu não foi o que os pais dele comeram no deserto, e ele que era o pão do céu, deixaram o mestre. Abandonaram Jesus Cristo. Porque não amavam, não tinham fé, não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E isso foi que levou Jesus à cruz, porque ele disse que era o Filho de Deus. Quem não crê está condenado, é o que diz a Bíblia. Então, o ladrão da cruz, ele disse: eu creio no Rei. Porque senão ele não teria aquela expressão: quando vier teu reino. Eu creio que esse reino existe, o ladrão da cruz. E disse: eu amo o Senhor, está igual a mim na cruz, mas porque ele dizia que amava ao Senhor, porque sabia que Jesus Cristo era inocente. Quando ele disse ao outro ladrão: nós estamos aqui porque nossas culpas merecem, mas isso aí nenhum pecado tem, não cometeu erro nenhum para estar aí, por isso eu amo. Ele está sendo injustiçado. É necessário ter uma noção, uma compreensão exata acerca de Jesus, senão nós não iremos amá-lo. Como o ladrão da esquerda não tem esse conhecimento de quem era Jesus Cristo na vida, mas o outro teve. Então ele creu que tinha o reino, ele amou o Senhor e ele quis ser salvo e foi salvo. Se tem alguém que não tem Cristo na vida e quer, tem que buscá-lo, tem que ter fé e amá-lo. Sem amar, não vai buscar o Senhor. Sem amar, não vai crer. E sem amar, não vai conseguir a salvação. A maior graça e o maior tesouro que pode o homem ter é a vida eterna. E essa vida eterna é prometida para quem crê no Senhor Jesus Cristo. E quem quer viver eternamente, ama ao Senhor. Ama o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E quer seguir o caminho que é Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem quer voltar aos braços de Deus,
é necessário crer que Jesus Cristo leva, que Jesus Cristo é esse caminho. Amar aquela pessoa que me conduziu a Deus, que me leva a Deus, amar, e estar consciente de que de outra maneira não tem como chegar a Deus. O ladrão da cruz, num momento de dor, de sofrimento, esquecido pela humanidade, sendo também humilhado como foi Jesus Cristo, mas ele amou o Senhor, ele creu e ele amou, ele creu no reino, amou o Senhor e foi salvo. É só isso que as pessoas têm que fazer para receber a salvação. E é fácil, quando chegar diante de Deus e não aceitarem a salvação, Jesus virá, chamará eles de iníquo, porque é iniquidade, a gratidão de não trazer sobre si a graça da salvação através da fé em Cristo Jesus, que foi crucificado, para que o castigo que estava sobre nossos ombros, que era a condenação, foi tirado e foi colocado em Cristo. E dizia bem o profeta Isaías: sobre as tuas pisaduras nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, existe um pecado maior da ingratidão de não querer receber o sangue de Cristo para lhe libertar dos pecados. Por isso o Senhor não vai ter ninguém inocente naquele dia. Não, eu não ouvi falar de Jesus, eu não entendi, eu não sabia, Senhor, que era assim. Não há ninguém inocente naquele dia, porque Cristo, desde a sua vida na terra, Ele continua anunciando e chamando as pessoas. O outro personagem é o carcereiro de Filipos. Encontramos isso em Atos 16, 19 a 31. Quando Paulo expeliu o demônio de uma moça que adivinhava, e aquilo trouxe prejuízo para os donos, os manificadores, os manipuladores de Satanás. E, através de Satanás ela adivinhava, e Paulo expulsou. Então eles voltaram contra Paulo e foram para as autoridades, e Paulo foi levado, Paulo e Silas levados para a cadeia. E a cadeia séria, porque além de estar preso, ele estava amarrado mãos e pés. Era a prisão para aqueles homens. E Paulo não se preocupou, Paulo não se maldizeu, Paulo não reclamou de Deus: olha, Deus, eu vim fazer a tua obra e tu permite que eu seja preso e amarrado. Paulo não ficou quieto. Somente que na noite Paulo começou a louvar ao Senhor. Coração oprimido, que tem capacidade de rezar, de orar, de cantar, de louvar ao Senhor, coração oprimido e louva, tem poder de abalar os alicerces. E foi isso que aconteceu. Veio um terremoto que abalou os alicerces, e todas as portas das prisões caíram. E o carcereiro, quando viu aquilo, puxou a espada para se matar, e Paulo diz: não te faça mal nenhum, todos nós estamos aqui. E o carcereiro olha, observa, realmente estávamos presos. A palavra de Paulo, o louvor de Paulo e a posição de cristão de Paulo não somente impressionou o carcereiro, como também os presos, que não apresentaram vontade de fugir. E o carcereiro, quando viu isso, espantou.
e disse: eu creio num Deus desse que faz maravilha. Creio, eu amo vocês que fizeram isso por mim, que me livraram da morte. Eu amo você, Paulo, que me livrou da morte, porque eu ia me matar. E Paulo vai para a casa daquele homem e a sua família conversou com Paulo, e o carcereiro disse: eu quero a salvação. Eu quero a salvação. Então, primeiro ele queria a salvação e não tinha força, mas quando ele viu a maravilha que Deus fez lá na prisão, ele mudou de sentimento. Paulo, o carcereiro, passou a crer em Deus pela maravilha e começou a amar a Paulo e Silas, e queria a salvação. A força do querer daquele homem foi através do testemunho de Paulo. Nós, como cristãos, podemos transmitir essa força. Alguém queria ser crente, ser cristão, ser filho de Deus, pelo que nós vivemos. A força do querer está no amar e no querer. A força do poder está nisso. Eu quero, eu posso. Não é essa a afirmação que muitos egoístas fazem e se dão mal. Eu posso, eu faço. Isso ele se entrega em todas as situações de miserabilidade, de erro na vida, e realmente faz. Mas não é essa a força do querer. A força do querer ser filho de Deus, a força do querer ser abençoado por Deus, ser livre da morte como carcereiro, ser anunciado como viver no paraíso depois da morte como o ladrão da cruz. Querer isso, o poder para isso é querer e amar, é ter esperança. E nós, o que nos motiva na vida é esperança, a esperança da vida eterna. E concluindo, nós podemos dizer: sem amor e sem fé não pode suscitar forças para a caminhada da vida cristã. Sem isso, sem força e sem fé, não posso nem dizer que quero seguir o cristianismo. Para seguir o cristianismo, para querer ser um cristão, tem que ter fé e esperança, tem que ter fé e amor, senão não consegue viver na vida cristã. Sem amor e sem fé não se pode agradar a Deus. É isso que nos relata a Bíblia. Queremos sim, mas como querer? Não como eu quero. É o que diz a Bíblia: Senhor, seja como tu queres, não como eu quero. É o que diz até Jesus Cristo, orou assim: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja como tu queres, não como eu quero. Quando nós queremos ter vitória no querer, nós entregamos a escolha desse querer na mão de Deus. O que é que Deus quer sobre nós? Quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos fé, que nós esperamos a graça da salvação. É isso que Deus quer. E nós podemos viver isso, viver sempre isso, essa graça. Se nós quisermos, nós poderemos, mas se tivermos amor e fé, amor pela obra, amor pelo Rei, e fé que poderemos realizar todas as coisas. Lá, Paulo relatou isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para afirmarmos isso, é necessário ter fé, é necessário amar. Quando nós amamos as pessoas que nos rodeiam, nós podemos falar alto, nós podemos abrir os nossos corações. Lá não existe recanto,
ponto obscuro, escondidos em nossos corações quando nós amamos. E isso acontece também na vida espiritual. Não deve haver ponto escondido, ponto escuro no coração de quem quer realizar a obra de Deus e quer ser um crente fiel, quer ser um ser fiel, quer ser uma pessoa que deixe respaldo no mundo, que deixe alguma coisa de benefício para as outras pessoas. Isso é necessário amar. Amar ao Senhor, amar ao próximo e ter fé. Com a fé que o Senhor nos permite, e nós ainda devemos estar pedindo: Senhor, como os discípulos, aumenta-nos a fé. Agora vamos ver o que Pedro viveu quando Jesus diz assim: Simão Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Quando o Senhor chamou Pedro para uma obra tão especial, ele queria saber isso, se Pedro tinha fé e amava. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Na segunda vez perguntou: ô Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas para nós termos a convicção de que nosso amor e o nosso querer está em Deus, é necessário nós dizermos uma coisa e sentirmos isso. É o que Pedro disse na terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, não preciso te dizer, tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo, então tu sabes que eu te amo. O Senhor diz para Pedro, depois dessa afirmação: não é eu que sei que eu te amo, não é eu que vou dizer que te amo, não é eu que vou decantar o meu amor por ti. Isso não importa, não interessa. O que interessa é saber que tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. A todos nós o Senhor deu uma missão. Não tem crente sem missão. Todos nós temos uma missão. E o Senhor pergunta para nós: tu me amas? Aí faz feito a parábola dos talentos. O que fizesse com esse amor? O que fizesse, que ação demonstrasse ao mundo desse amor que eu te dei, que eu tenho por ti? Porque quando nós amamos as outras pessoas, nós não estamos sendo super-herói, nós estamos dividindo o amor que recebemos de Deus. E Pedro naquele momento disse: Senhor, eu não posso mentir a ti, e eu tenho convicção que tu sabes de tudo, tu sabes o meu coração, tu sabes a minha mente, tu sabes o meu levantar e o meu deitar, então tu sabes que eu te amo. É esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos, para que possamos querer ter sempre vitória e sempre vida afluente no seu reino. Deus nos abençoe. Amém.